Boa noite, igreja. Abra a sua Bíblia lá em Efésios 1, do 16 ao 23. Não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bem, irmãos, então aqui nós vemos Paulo orando pela igreja de Éfeso. E Paulo, irmãos, poderia orar por muitas coisas, poderia pedir muitas coisas a Deus, mas nós podemos perceber que Paulo pede o quê? Vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E muitas pessoas não têm vida de Deus, porque não alcançam revelação em Deus. Deus quer te dar, irmãos, revelação. E o que é revelação? Revelação é um conhecimento no nosso espírito, que vem direto do Espírito de Deus. Nós muitas vezes buscamos, irmãos, muito conhecimento na mente, e o conhecimento na mente também é importante, mas o que de fato transforma as nossas vidas não é o que eu conheço na mente, é o que eu conheço no meu espírito. A palavra viva, ela se torna revelação, e é uma revelação para o espírito e não para a mente. E muitas vezes nós caminhamos, seguimos a nossa vida cristã acumulando muito conhecimento. Mas você não deveria acumular conhecimento apenas, você deveria acumular na sua vida novos níveis de revelação. Que níveis de revelação que você tem vivido? Nós precisamos entender e avançar, irmãos, em níveis mais profundos de revelação da palavra de Deus. Porque a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Quanto mais eu busco, mais a palavra se revela a mim. E a mesma palavra, irmãos, pode ser revelada a nós com intensidade diferente. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você ouve a palavra, ide e fazei discípulos, e aí você diz, eu preciso gerar discípulos. Você teve a revelação. Agora, conforme você caminha com Deus, você vai vivendo, você já não pensa mais, eu preciso. Você vai dizer assim, eu vivo para isso, eu vivo para gerar discípulos ao Senhor. E você continua caminhando, continua recebendo o Espírito Santo de Deus, e a revelação se torna ainda mais progressiva. Daí você diz, se preciso gastar a minha vida para gerar discípulos ao Senhor, é isso que eu vou fazer, porque agora eu tenho revelação que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E isso que Paulo orava. Paulo queria que a igreja tivesse, irmãos, revelação sobre a excelente grandeza do poder de Deus sobre nós. Muitos não têm a revelação dessa excelente, dessa grandeza do poder de Deus. O que é essa excelente grandeza e como ela se manifesta? E quando eu disse que a revelação de Deus ela é progressiva, não somente a revelação da palavra de Deus foi progressiva, mas a revelação de Deus ao homem também foi progressiva. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, essa progressão de Deus em se revelar ao homem. Se você perceber, a revelação que nós temos hoje de Deus não é a revelação que Israel teve lá no início. Por quê? Porque a revelação de Deus é o quê? Progressiva. E Deus quer te dar, irmãos, revelação progressiva em todo o tempo. Hoje, quando a Amanda cantou nessa canção, então vem como nunca veio antes, isso ardeu no meu coração, porque é isso que Deus quer te dar, a revelação como Ele nunca te deu antes. Porque o quê? A revelação é progressiva. Irmãos, essa canção deveria ser uma verdade, que todos os dias, quando nós viermos adorar a Deus, que Ele venha como Ele nunca veio antes, que Ele te dê revelação como Ele nunca te deu antes. Irmãos, nós temos que sair, irmãos, nessa zona de comodismo. Isso já está bom.
Irmãos, o que Deus quer fazer nunca está bom. A Bíblia fala que Deus tem novidade de vida. Então para de se acostumar com o que está bom, que quando você se acostuma com o que está bom, você deixa de receber o melhor de Deus para a sua vida. Deus quer derramar o melhor sobre muitos de vocês. Mas minha vida já está tão boa, né? Será que a tua vida está tão boa assim que Deus não pode melhorar? Será que a tua vida está tão boa assim que Deus não pode te dar revelação de algo mais profundo na sua vida? E eu quero mostrar para você então a primeira forma com que Deus se revelou ao povo de Israel. Uma das primeiras formas, porque irmãos, nós temos que acompanhar essa revelação para que no final dessa mensagem nós possamos alcançar a plena revelação de Deus para nós. E a primeira revelação que nós precisamos entender está lá em Êxodo 3,14. Quando nós falamos que a revelação de Deus é progressiva, algo que nós deveríamos pensar: será que a revelação de Deus que eu tenho hoje, ela é atual? Será que a revelação que você tem de Deus é uma revelação atual? Ou será que você ainda está preso a uma revelação que você recebeu lá no início da sua caminhada? E vamos ler a palavra de Deus, irmãos, para que eu possa fazer com que você entenda isso. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Então aqui nós vemos Deus manifestando, se revelando a Moisés. Então ele diz o quê? Eu sou o quê? O eu sou. E quando ele diz o eu sou, irmãos, nós precisamos entender que no original esse verbo, ele não estava falando só do presente. Ele fala passado, presente e futuro. Traduzindo é difícil de manter essa mensagem. No original era isso que Deus estava dizendo: eu fui, eu sou e eu vou sempre ser o que? Tudo. E no Novo Testamento ele simplifica, e a gente leu lá o quê? Que ele é tudo em todos. Então tudo que é em você, irmãos, vem de Deus. E talvez era isso que Deus tentava mostrar ao ser humano. Mas o ser humano olhou o quê? Olhou para o poder de Deus, para a grandiosidade de Deus. E o povo então temeu a Deus. E não que seja um problema temer a Deus. Nós devemos temer e estremecer na palavra de Deus. Irmãos, e eu confesso que hoje houve um grande temor em subir aqui, irmãos. Porque eu não sei para você, mas para mim, hoje ele veio como ele nunca veio antes. Irmãos, eu falei: que responsabilidade subir diante de um altar para ministrar, irmãos, num dia onde Deus veio como ele nunca veio antes. Irmãos, e eu senti uma responsabilidade de Deus, não um peso de ruim, mas algo bom, irmãos. Porque eu não sei, irmãos, se você sentiu o mesmo que eu, mas eu senti, irmãos, que ele veio como ele nunca veio antes. E que a cada culto ele venha como ele nunca veio antes. Porque para ele vir como nunca veio antes não depende dele, depende de nós. Depende de nós desejarmos ele de uma forma com que ele nunca veio antes. E quando Deus então se revela, irmãos, ao invés do povo desejar estar com Deus, desejar realmente estar perto desse grandioso Deus, o que o povo faz? Avance um pouquinho aí na sua Bíblia, ainda em Êxodo 20, verso 19, você vai entender o que o povo fez diante da revelação, diante de estar do Deus que disse: eu sou o que sou. Irmão, se alguém vem e fala eu sou o que sou, eu deveria pensar: eu quero estar com ele, eu quero estar do lado dele, porque tudo que eu precisar vai estar nele. Então, andando com ele, eu terei todas as coisas. Mas infelizmente essa não foi a revelação que o povo de Deus teve. Vamos ver qual é a revelação que o povo teve diante da revelação de Deus até Moisés. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo temeu a presença de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus era tão grande, irmãos, naquele lugar, que o povo temeu a Deus. E o povo temeu se aproximar de Deus. Mas esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus não era ser temido, e o desejo de Deus não é ser temido. E sabe qual é o problema? É que tem muita gente ainda pregando um Deus dessa forma. Você precisa temer a Deus, porque Deus vai impor as mãos. Quantos de vocês aqui em algum momento da sua vida não oraram para Deus pesar a mão sobre alguém? E essa é a revelação que muitos tinham: Deus, fulano fez isso na minha vida, pesa a mão sobre ele. Irmãos, Deus não é um Deus que pesa a mão, Deus é um Deus de graça. Mas infelizmente ainda muitos estão presos a essa revelação de Deus, uma revelação de um Deus todo poderoso. E ele não é
Mas aqui o povo enxergou o poder de Deus, mas não enxergou o amor de Deus, não enxergou a justiça de Deus. Então Deus pensou: eu preciso dar ao meu povo uma nova revelação. Então aquele Deus temido tomou uma decisão, tomou a decisão de ter um relacionamento mais profundo com a sua criação. Então Deus se fez o quê? Deus se fez presente. E essa foi a próxima revelação de Deus. Abre lá em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aquele Deus que era temido, que para alguns era terrível, agora ele é Emanuel, Deus conosco. Porque através de Cristo, de fato, ele esteve conosco. E aqui ainda não está falando da revelação de ter o Espírito dentro. Simplesmente Deus se fazendo homem e pisando nessa terra. E quando ele pisou nessa terra, ele foi Emanuel. Ele foi Deus conosco. E em Filipenses fala que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e se fez semelhante aos homens. Quantos aqui já se sentiram humilhados em algum momento da sua vida? Geralmente a gente se sente humilhado quando alguém fala alguma coisa que nos desprecia, né? Ah, você tá feio. Ai, senti humilhado. O irmão falou que eu tô feio. Irmãos, e humilhar é esse sentido realmente de você mesmo se rebaixar. Porque quando nós nos rebaixamos, ninguém mais nos rebaixa. Nós mesmos já nos humilhamos porque entendemos que aquele que se humilha é o quê? Exaltado. E Deus se humilhou, irmãos, ao ponto mais baixo. Você consegue imaginar isso? Você consegue criar na sua mente isso? Que ele era Deus, que havia sobre ele a honra, a majestade, o poder, a eternidade. E de repente, a Bíblia diz que ele mesmo fez. Não foi porque Deus, o Pai, o forçou, porque o Espírito Santo não disse. Ele mesmo tomou a decisão. Ele mesmo se esvaziou para tomar a forma de homem. E ali foi a maior humilhação da história. E pela maior humilhação da história, houve também a maior exaltação. Porque agora a Bíblia diz que o nome dele é exaltado sobre todo o nome. E esse nome que foi exaltado sobre todo nome, agora pode estar na sua boca. Pode estar na sua boca como o poder de Deus. Mas muitas vezes nós não alcançamos de fato essa revelação. Nós de fato não vivemos como se ele fosse Emanuel nas nossas vidas. Nós de fato não vivemos como se ele tivesse, irmãos, se esvaziado para cumprir um propósito de redenção. Você só é salvo porque ele entendeu algo. Você só é salvo porque ele se humilhou e se fez homem. E sabe por que ele precisava se fazer homem, irmãos? Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem entrou a salvação. E essa revelação que nós precisamos ter, que Jesus Cristo, enquanto andou, enquanto pisou nessa terra como Emanuel, ele não era mais Deus. Para de ficar falando, para Jesus foi muito fácil vencer a cruz, porque ele era Deus. Ele não venceu a cruz quanto Deus, ele venceu a cruz como homem, como eu e você. A Bíblia disse que em tudo ele foi tentado. Sabe essas tentações que você passa? Sabe essas lutas que você passa? Ele também passou. Que a Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas não pecou. A única diferença da humanidade de Jesus para a nossa é essa, que ele não pecou. Para que você pudesse perceber que quando nós de fato rendemos a nossa vida a Deus, quando de fato nós nos entregamos a Deus, nós podemos sim ter uma vida santa e justa diante de Deus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso referencial. E essa é uma revelação que nós precisamos alcançar. O Deus Emanuel agora conosco. Mas mesmo, irmãos, ele sendo Emanuel, ele percebeu que o homem teve dificuldade de ter essa revelação. E eu vou te mostrar isso lá em João 14, do 8 ao 10. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? E disse-lhes Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Deus se fez Emanuel, irmãos, para estar com seus filhos. E eles olhavam para Cristo e eles não conseguiam ver o Pai. E eles pediam: mostra-nos o Pai. Mas eles já teriam que ter enxergado o Pai através do Filho, porque o Filho e o Pai são um. Você enxerga isso na sua vida? Você consegue enxergar que Ele se fez Emanuel e que Ele foi o sacrifício por você? O nosso grande problema às vezes é olhar para a cruz e achar que a cruz foi algo histórico. Jesus morreu porque negaram Ele. Jesus morreu porque os discípulos abandonaram Ele. Não, Jesus morreu por causa de você. Jesus morreu para que você tivesse vida. A cruz não é histórica, a cruz é pessoal. Você precisa olhar para a cruz e entender que aquela cruz era sua, que aquela cruz era minha. E essa é a revelação, quando nós temos que Ele foi Emanuel para mim, Ele também foi Emanuel para você. E agora, irmãos, aquele que se fez Emanuel, aquele que se fez presente, percebeu que essa revelação também não era o bastante. Só ter estado entre nós não foi o suficiente. E é por isso que a Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. E graças a isso, irmãos, a graça se estendeu a nós. Graças a isso, irmãos, hoje você foi salvo. Porque Deus é tão bom que Ele fala que Ele endureceu o coração dos seus para que a graça de Deus se estendesse a nós, os gentios. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio isso, irmãos, eu não consigo não perceber o amor de Deus, porque Ele endureceu o coração dos seus para que a graça se estendesse a você. Será que você entende o tamanho desse amor? O amor dele é mostrado em todo o tempo, né? A gente pode até esquecer que Ele endureceu o coração dos seus e simplesmente lembrar que Ele deu o próprio Filho para que você entendesse o amor dele. E nós precisamos entender, nós precisamos ter a revelação desse amor, porque somente com a revelação plena desse amor é que de fato nós vamos ter a nossa vida transformada. Avance um pouquinho lá, irmãos. Você está já em João 14, agora vamos ler o verso 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Desde lá do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, às vezes a gente fala antigo, parece que o que é antigo não tem mais valor, mas tem muito valor. E desde lá Ele disse, Ele prometeu que o Espírito dele habitaria em nós. E isso, irmãos, nós precisamos entender o que acontece nesse momento. Quando o Espírito habita em você, você se torna um só Espírito com Ele. E ser um só com o Senhor é algo muito importante, porque ser um só Espírito com o Senhor é a garantia que nós somos salvos. Nós só temos certeza que nós somos salvos quando nós podemos declarar que nós somos um só Espírito com o Senhor. Porque a Bíblia fala que quando Ele coloca o Espírito dele em nós, o Espírito dele em nós é o penhor da nossa salvação. Você entende o que é penhor, irmãos? Muitas vezes quando você tem uma dívida, você não tem como pagar, às vezes as pessoas penhoram algo. Se eu não pagar a minha dívida, isso aqui está penhorado, isso aqui vai ser seu. Só que, irmãos, não tem penhor maior do que o próprio Espírito dentro de nós. Não tem revelação maior do que o próprio Espírito dentro de nós. Eu vou te mostrar isso, talvez você não tenha esse conhecimento na mente e não acredite dessa forma. E tem gente que não acredita, irmãos, que é um só com o Senhor. E por que eu acredito que eu sou um só com o Senhor? Porque é a palavra de Deus que me mostra isso, que me confirma isso. E lá em 1 Coríntios 6,17, nós podemos ler isso. E a palavra de Deus diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E sabe quando você se torna um Espírito só com o Senhor? Quando você entende o princípio da salvação. Deus, Ele é um Deus de princípios. Para te abençoar na sua vida financeira, você precisa cumprir princípios. Para ser salvo, você também precisa cumprir princípios. E o princípio da salvação é crer com todo o coração e confessar com a boca, que é isso que diz lá em Romanos 10:9, que nós temos que crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos. E quando nós confessamos isso, nós fazemos confissão para a salvação. E às vezes as pessoas até creem nisso, mas elas não confessam. Irmãos, e para mim, o que a palavra de Deus me mostra, ela me revela, precisa ser realizado com plenitude. Então, irmãos, esse ato de confessar é algo muito, muito, muito importante. E às vezes muitas pessoas são vencidas, muitas vezes pela vergonha,
muitas vezes pelo que vão achar, mas em algum momento da sua vida, você tem que ter essa convicção que você confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aí sim, você se torna um só com o Senhor. Essa é uma parte da revelação. Jesus precisa ser Senhor das nossas vidas. E eu louvo a Deus, irmãos, que diante de tantas pessoas aqui, Jesus é o Senhor de todos nós. Que todos nós aqui já rendemos a nossa vida ao Senhor. Que todos nós já deixamos as nossas vontades, os nossos desejos, e todos nós vivemos para o Senhor, sendo servos dele. Porque se alguém é o Senhor, alguém precisa ser o servo. Nessa posição, irmãos, nessa equação, quero que você entenda, o servo é você. Então a vontade que prevalece não é mais a sua, e sim a dele. Irmãos, isso também não foi o bastante. Essa não é a plena revelação daquilo que Deus quer fazer. Deus agora não quer mais simplesmente ser um com você. Deus agora quer usar você. Não pense que Deus te trouxe, irmãos, até Ele, que Ele cuidou de você, que Ele tirou os fardos, que Ele tirou as suas feridas, para que você deitasse e pensasse: ó, como eu sou feliz, ó, como agora eu ando de forma leve e suave, olha que fardo suave, olha que fardo leve. Ele te deu um fardo leve e suave, para que você tenha agilidade, para que você tenha rapidez em caminhar sobre as obras que Ele preparou para você. Tudo isso, todas essas revelações que nós passamos, foi para chegar na última revelação e entender que agora nós precisamos ser a expressão exata de Deus. Assim como Cristo foi a expressão de Deus, e se Cristo está em nós e nós somos um só Espírito com Ele, agora você é a exata expressão de Deus. E há, irmãos, uma geração lá fora, ou por que não dizer também aqui dentro, clamando por uma exata expressão de Deus. Quando nós alcançarmos a exata expressão de Deus, aí sim as nossas vidas serão transformadas. Aí sim nós vamos entender o porquê de muitas coisas. E às vezes não é o porquê, mas é para quê. Nós perguntamos demais porquê para Deus, quando na verdade nós deveríamos perguntar: para que, Deus? Para que eu enfrento tudo isso? Para que eu passei por tantas dificuldades? E tudo que nós passamos até hoje é para sermos a exata expressão de Cristo. E eu quero ler, irmãos, com você o último versículo, Efésios 3, do 8 ao 11. Amém? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos perceber aqui Paulo dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a graça. Irmãos, anunciar o Evangelho de Cristo não pode ser um peso, mas precisa ser uma graça. E nada que é graça, irmãos, é peso. Nós temos que amar isso, irmãos. E nós amamos isso. Nós amamos a responsabilidade de poder, irmãos, ser canal de Deus. E Deus quer que todos vocês sejam canal de Deus. E é por isso que Ele diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A multiforme sabedoria de Deus é Cristo. Ele foi um mistério oculto, irmãos, e escondido, para que agora, por meio da sua vida, por meio da expressão exata de Cristo que é você, Cristo seja conhecido. Você entende o que é isso? Que Ele revelou, que Ele escondeu esse mistério, para você revelar isso agora. Irmãos, os anjos desejaram isso, mas não puderam ser corpo de Cristo. Somente pode revelar aquele que é corpo. Você é corpo de Cristo. Você entende que você precisa ser a exata expressão de Cristo. E se Cristo te trouxe aqui, irmãos, é para isso, para que a sua vida seja a exata expressão de Cristo. Ser exata expressão de Cristo, irmãos, é aceitar a vontade de Deus, aceitar as obras de Deus. Preste atenção, irmãos, como é que está o mundo lá fora. Você já prestou atenção? Quando você sai na rua, o que você vê? Irmãos, eu geralmente vejo morte e destruição. Eu vejo pessoas passando fome, não só passando fome de comida. Todo mundo se comove, irmãos, com alguém que não tem o que comer.
mas ninguém se comove com quem não tem o que comer espiritualmente falando. Isso aí é depressão, isso aí é frescura. Isso aí é porque ele não quer mesmo. Será que é isso mesmo, irmãos? Ou será que é falta do que comer? Será que não é falta de comer do pão vivo? O pão vivo que Deus tem te dado com fartura. Se tem uma coisa, irmãos, que nós aqui temos que agradecer, é porque nunca nos faltou o pão vivo. Toda vez que nós entramos aqui, irmãos, Deus nos alimenta através do pão vivo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Preste atenção, irmãos, aos que têm clamado. Há pessoas clamando, irmãos, pela manifestação de Deus, clamando, irmãos, por alguém que realmente revele essa exata expressão de Deus, não por alguém que aponte o dedo. Se você não larga isso, você vai para o inferno. Se você não deixar de fazer isso, você vai para o inferno. A vida com Deus não é o que eu deixo de fazer, a vida com Deus é o que eu recebo dele. Para de mostrar para os outros que a vida com Deus é o que eu deixo de fazer, e fala daquilo que você recebeu. Foi vida de Deus que Ele te deu, e foi essa vida de Deus que substituiu muitas coisas que você fazia. Não é que eu estou dizendo que você pode servir a Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Muito pelo contrário. Se a vida de Deus, se a revelação de Deus é uma realidade na sua vida, muitas coisas já não deveriam mais fazer parte da sua vida. A mentira já não deveria fazer parte da sua vida. O adultério não deveria fazer parte da sua vida. A mentira não deveria fazer parte da sua vida. A bebida não deveria fazer parte da sua vida. Porque agora, irmão, se eu quiser me embriagar, eu me embriago de Deus. Se agora eu quiser cheio de alguma coisa, eu posso ser cheio de Deus. Mas quando não se tem a revelação plena, ainda a gente busca essas coisas na bebida, na mentira, no adultério, porque nós ainda estamos vazios. Talvez não totalmente vazios, mas, irmãos, existe um Deus que Ele diz que Ele não te quer morno. E quando Ele te diz que Ele não quer que você seja morno, você pode entender que Ele não quer que você esteja cheio pela metade. Porque se você estiver cheio pela metade dEle, há espaço para colocar muita coisa do mundo aí. Peça para que Deus te encha da revelação plena do propósito que Ele tem para a sua vida. Para de achar que Deus te trouxe aqui simplesmente para te sentir bem. Realmente aqui é o lugar que nós nos sentimos bem. Tanto que nós cantamos muitas vezes isso. É aqui que eu me sinto muito bem. Mas você vem aqui para se sentir bem, mas para enfrentar o mundo lá fora, para fazer a diferença lá fora. Que Deus nesse momento te dê revelação das pessoas ao seu lado que estão clamando por uma revelação de Deus. Quando você passar por um alcoólatra deitado, jogado no chão, ali há alguém precisando da expressão exata de Deus. E talvez naquele momento Deus vai te colocar como expressão exata de Deus. Mas é muito mais fácil só vir na igreja. É muito mais fácil só sentar aqui e ser cheio de Deus. Para de ser cheio e seja transbordante. Para de guardar tudo aquilo que Deus tem te dado. Nada do que Deus nos dá, irmãos, é para ser guardado. Tudo aquilo que Deus nos dá é para ser usado em benefício dEle, em benefício do reino dEle, irmãos. Acorda, igreja. Irmãos, nós às vezes falamos tanto em política, em governo, quando Deus está querendo dar o governo para a igreja de Cristo. O mundo vai mudar quando o verdadeiro governo se estabelecer, que é o governo da igreja de Cristo. Deus te criou para o governo. Deus te criou para mudar a história do lugar onde você está. Desapega da sua vida. Vai viver as promessas de Deus. Vai viver os propósitos de Deus. Vai viver as obras de Deus. Para de ficar preso a essa felicidade de mentira. Para de viver essa vida de mentira que muitos de nós têm vivido. E me dê mais de ti, menos de mim e mais